Ao vivo, gentilmente, no nosso estúdio, o professor convidado, professor Juliano do Lago, professor da Faculdade de Direito da FUMESC, também delegado de polícia, uma parceria da Estação Cultura FM, Estação Notícias e da Faculdade de Direito da FUMESC. Juliano, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez ao vivo, você que já participou diversas vezes aqui do nosso jornal, agora nesse projeto da FUMESC é a primeira vez. Muito bom dia. Bom dia, Erivelto, bom dia a todos os ouvintes, o prazer é meu em estar aqui presente, compartilhando esses momentos agradáveis com você. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. O assunto de hoje é segurança pública. A minha primeira pergunta é: qual que é o principal problema, Juliano, da segurança pública no Brasil e se é o mesmo problema ou os mesmos problemas que Machado também enfrenta? Então, o grande problema hoje, do meu ponto de vista, uma questão até pessoal, mas o grande problema da segurança pública no Brasil hoje seria uma falta de investimento, todos os órgãos de segurança, e eu diria sem exceção alguma, inclusive Polícia Federal, Polícia Civil, polícias militares, sofrem com a redução de investimento, um investimento aquém do necessário para a implantação de um sistema de segurança, eu diria, mais eficaz. Evidentemente, temos vários outros problemas, inclusive uma mudança da forma de atuação do crime, com a evolução tecnológica, com a evolução dos meios de comunicação, fica muito mais fácil do criminoso de uma região longínqua da outra se comunicar. Mas eu diria que a falta de investimento talvez seja o grande problema da segurança pública no Brasil. E Machado, evidentemente, compartilha da mesma situação, seja pela falta de efetivo ou pela falta de estrutura mesmo, propriamente dita. Qual que é o tipo de crime mais comum? Tem diversos ou vários, mas qual que é o predominante, Juliano? Então, hoje, trazendo agora para a realidade da nossa cidade, de Machado, eu diria que predomina em Machado, o predominante seria, dos crimes violentos, seria o roubo, seria o roubo. Agora, com relação aos crimes não violentos, é o furto. O crime contra o patrimônio ainda continua numa crescente, Isso a nível Brasil e a nível local também, Isso, não é diferente, é uma situação que não é diferente do Brasil. Em relação à ligação com a droga, a porcentagem, meio por cima talvez, mas qual que seria hoje, aqui em Machado, por exemplo, a porcentagem, a ligação dos crimes diretamente envolvidos com o consumo de droga ou com o uso de droga? É impressionante, rapaz, a gente fazendo essa comparação da criminalidade com a droga, retirando, no caso, os crimes com violência doméstica e familiar, contra a mulher, que geralmente já não tem relação com a droga por natureza, eu diria que em torno de 80% a 70%, sem medo de errar, que tem alguma ligação com o tráfico de drogas. Seja o tráfico propriamente dito ou a condição de usuário que leva a praticar pequenos delitos. Nós estamos falando aqui ao vivo com o Juliano do Lago, professor da Faculdade de Direito da FUMESC. Hoje o quadro Entenda Direito com o professor Juliano, falando sobre segurança pública. Para você que está chegando agora, acompanhando a nossa entrevista nesse momento. Um tema muito discutido nos últimos anos e até nos últimos meses, talvez a discussão esfriou um pouco nesse período, mas já foi muito falado, a maioridade penal. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a maioridade penal e se a redução ou a aplicação de uma mudança nessa lei poderia de fato resolver. Na verdade, esse é um ponto bastante sensível no direito brasileiro, porque a maioridade em si não é causa, para delito. Entretanto, é importante a gente frisar o seguinte: nós temos uma legislação avançadíssima no que tange a punição, não diria nem a punição, a reeducação desses menores infratores, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O problema principal vivenciado, no meu ponto de vista, seria o que? O Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não foi suficientemente implantado. A região nossa que não conta com nenhum centro de internação próximo, faltam vagas para os menores serem reeducados, então falta muita estrutura para a implantação da lei. Eu não sei se reduzindo a menoridade penal em um país cuja população carcerária cresce todo dia, porque no Brasil não se prende pouco, se prende mal, mas no Brasil se prende muitas pessoas, inclusive cautelarmente. Então não sei se seria a solução adequada. Aliás, do meu ponto de vista, não seria a solução ideal. Primeiro a gente teria que investir no Estatuto da Criança e do Adolescente, com alguns ajustes pontuais,
mas implantar mecanismos, e aí a responsabilidade passa do executivo, né? É uma responsabilidade do executivo e não do legislativo, de implantar meios para que o ECA, para que as autoridades, seja policiais ou seja judiciais ou do Ministério Público, possam implantar uma legislação que tenha eficácia na prática, porque até hoje o ECA ele vive de teoria. Isso por falta de estrutura. Não é realidade avulsa a qualquer delegado, juiz ou promotor que é muito difícil implantar as medidas socioeducativas. Quais medidas o cidadão pode adotar, o cidadão que ouve a gente agora, que está acompanhando agora, inclusive na sua cidade, são várias cidades que acompanham, mas aqui na cidade de Machado, inclusive, quais medidas importantes para se adotar em relação aos furtos? Então, o furto ele é um crime sui generis, é difícil de combater. Por quê? Porque geralmente o furto ele ocorre na ausência do proprietário, na falta de vigilância dele. Eu diria que essa crescente, sobretudo no uso de drogas, que acarreta muitos furtos, o ideal para o proprietário seria o quê? Formar tem até um programa bacana da Polícia Militar, que é a Rede de Vizinhos Protegidos, em que um vizinho monitora a casa do outro. É uma medida paliativa, mas é uma medida excelente, porque tendo alguém para monitorar a casa próxima, dificilmente algum larápio vai poder chegar lá e agir sem que alguém constate. Lógico que temos várias outras medidas, como por exemplo, câmeras de segurança, além de câmeras de segurança, alarmes em veículos, alarmes em residências. Todas são medidas que vão tentar inibir a ação. Lógico que o Estado tem a sua função preventiva e repressiva a adotar. Mas são medidas que contribuiriam para uma diminuição desse tipo de crime. Paliativos, mas com certeza diminuiria muito a incidência. 11h33 ao vivo, também no nosso portal. Obrigado às pessoas que estão acompanhando nesse momento aí online no estaçãocultura.net.br. Eu queria, Juliano, que você falasse um pouco do papel hoje, né? Hoje em dia, das redes sociais, das divulgações que são feitas em relação a crimes que ocorrem, na propagação, né, das ocorrências policiais, no alarde que às vezes é feito. Qual que é a sua opinião em relação ao papel hoje do Facebook, do WhatsApp e de outras redes sociais numa colaboração ou então numa propagação de forma errada? As redes sociais, elas são um instrumento importante, inclusive, para manter o contato da sociedade entre seus membros e da sociedade com as autoridades. É até uma forma de fiscalização, eu diria. Sui generis, mas é. Só que hoje, trazendo para a realidade nossa aqui, o grande problema da divulgação na rede social é que o cidadão tem que ter a compreensão que algumas informações não devem ser repassadas por meio de rede social. Essas informações devem ser passadas diretamente às autoridades. Por quê? Porque não se esqueçam, o bandido ele também tem rede social. Ele também se informa, ele pode estar infiltrado em qualquer meio de comunicação. Grupo de WhatsApp, Facebook, é fácil para o bandido se infiltrar e dali ele obtém as informações que ele precisa para agir na contramão da ação policial, atrapalhando a ação. Para você ter uma ideia, hoje, com a propagação exacerbada aí por meio de redes sociais, grupos, nós temos uma grande dificuldade na Polícia Civil, porque antes do boletim de ocorrência chegar para mim, na delegacia, para eu começar a investigação, todo mundo na cidade já está sabendo como ocorreu, quem que ocorreu, como que fez, que prova que tem. E aí, quando a polícia vai agir, o bandido ele já deu um jeito de pressionar uma testemunha, ele já deu um jeito de tentar alterar aquele local de crime, tentar alterar a ação dele para inibir a ação investigativa. Então, essa dificuldade é muito grande. A rede social ela tem um ponto favorável, mas tem muitos pontos que prejudicam a ação da polícia, sobretudo a Polícia Civil que investiga. Uma frase famosa, muito dita, ouvida já muitas vezes: segurança é dever do Estado. Você concorda com essa frase? Concordo. Eu acho que o Estado ele tem o dever dele com a segurança, ele não pode fugir, sobretudo com relação às polícias civis e militares. Entretanto, a segurança é uma responsabilidade de todos. Pequenas ações de cada cidadão fazem a diferença. Infelizmente, hoje, o que a gente vê, e é muito importante pontuar isso, que o Estado ele tem deixado nas costas da municipalidade, isso não é uma realidade só de Machado, é de Minas inteiro, o Estado tem deixado nas costas da municipalidade a responsabilidade pela manutenção das polícias, seja civil ou militar. Mas isso é uma falha do Estado. A obrigação de prestar segurança é do Estado.
Os municípios estão assumindo este encargo, por quê? Porque diante da falta de estrutura não dá para deixar a delegacia ou o quartel da Polícia Militar parar. Mas, embora seja um dever do Estado, o município assume esse ônus. Isso tanto em Machado quanto em qualquer outra cidade da região é uma realidade constante. Essa minha pergunta aqui, ela é talvez mais para o delegado Juliano do Lago do que para o professor, claro que vale também para a análise do Juliano do Lago como professor. Guarda Municipal, Machado não tem ainda. Até que ponto poderia ajudar e de que forma a Guarda poderia auxiliar as forças de segurança no trabalho de segurança na cidade? Então, a Guarda Municipal, ela é a experiência que eu tenho tido em contato com as guardas municipais, sobretudo de Alfenas, Serrania e Poços de Caldas, é maravilhosa para o município. Por quê? Porque de poucos anos para cá, a Guarda Municipal ela passou a não somente vigiar o patrimônio do Estado, ela também pode praticar ações preventivas contra o crime. Em uma localidade em que a gente tem uma carência de efetivo das polícias, seja civil ou militar, a atuação da Guarda Municipal vai ajudar e muito. O Guarda Municipal fardado ele vai inibir e muito essa ação criminosa. Então eu sou extremamente favorável. Evidentemente que eu não estou a par de contas do município, de como dar manutenção devida para essa guarda. Mas sem dúvida, a atuação de agentes do município, armados ou não, né, no caso de Machado, talvez seria difícil o armado. Mas a atuação de guardas municipais seria espetacular para o município de Machado. Isso é uma opinião minha, né? Enquanto delegado de polícia e enquanto pessoa, cidadão. Juliano, muito obrigado pela sua participação conosco. Vou deixar os microfones para suas considerações sobre segurança pública. Nós tivemos um bom papo com o Juliano do Lago ao vivo na edição dessa sexta-feira no Entenda Direito, que é uma parceria da Faculdade de Direito da FUMESC com a emissora Estação Cultura e também com o nosso jornal Estação Notícias. Até uma próxima oportunidade com algum outro tema relacionado à segurança. Muito obrigado pela participação e pela vinda aqui. Muito obrigado, Erivelto. Eu que agradeço. Agradeço em meu nome, em nome da faculdade pela oportunidade. Esse contato com a população ele é muito importante para nós, seja para os professores, seja para a própria polícia. Então, eu digo que estamos à disposição para quem precisar. A polícia está ali na delegacia, às ordens da população de Machado, e qualquer reclamação, qualquer observação ou alguma recomendação para a polícia pode me ser passada diretamente. Eu agradeço e fico à disposição na unidade e na faculdade dos alunos. Obrigado. Muito obrigado ao Juliano do Lago, professor da FUMESC e também delegado de polícia em Machado, conosco gentilmente nesta sexta-feira, ainda sobre essa parceria com a FUMESC. Semana que vem, quem estará conosco ao vivo será a professora Fernanda Camargo Penteado, que vai falar da Semana do Meio Ambiente, que irá ocorrer nos próximos dias. Estará conosco aqui ao vivo na sexta-feira que vem.